Estudante estuda Inéditas 2021. O sistema acusatório e o sistema inquisitivo são semelhantes e ambos se aplicam ao inquérito policial. E tem errado. Sistema acusatório é multilateral. Uma parte defende uma tese, outra parte rebate as teses da primeira. Há um juiz imparcial que julga a demanda. Não se aplica ao inquérito policial. Sistema inquisitivo é unilateral. Não há acusador, não há acusado, não há a figura do juiz imparcial. Se aplica ao inquérito policial. No sistema inquisitivo, não há acusação propriamente dita. Estudante estuda Inéditas 2021. O valor probatório das provas obtidas no inquérito policial é muito grande e serve para a decretação de prisão do acusado. Item errado: inquérito policial é inquisitivo. Não há direito ao contraditório nem à ampla defesa. Devido à ausência de contraditório, o valor probatório das provas obtidas no inquérito policial é muito pequeno, servindo apenas para angariar elementos de convicção ao titular da ação penal. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme Código de Processo Penal, salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes quando não for necessária ao esclarecimento da verdade. Item correto, CPP, artigo 184. Salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes quando não for necessária ao esclarecimento da verdade. Estudante estuda Inéditas 2021. Em casos de crime de ação penal pública incondicionada, o inquérito policial terá oficiosidade como uma de suas características. Item correto: inquérito policial. Nos crimes de ação penal pública incondicionada, terá a oficiosidade como uma de suas características. A autoridade policial deve instaurar o IP sempre que tiver notícia da prática de um delito dessa natureza. Em regra, a instauração do IP poderá ser realizada pela autoridade policial independentemente de provocação. CPP, artigo 5º. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado, inciso 1, de ofício. 2, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Observação: se o MP já dispuser dos elementos necessários ao ajuizamento da ação penal, o IP não precisa ser iniciado. Estudante estuda Inéditas 2021. O inquérito policial será conduzido por um órgão oficial do Estado, além de ser um procedimento escrito. Item correto: inquérito policial é oficial e formal. É conduzido por um órgão oficial do Estado, oficialidade. Todos os atos produzidos no IP deverão ser escritos, formalidade. Atos orais, como, por exemplo, depoimento de testemunhas, interrogatório do indiciado, deverão ser reduzidos a termo. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme Código de Processo Penal, a autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Item correto. CPP, artigo 17. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Inquérito policial é indisponível. Não pode ser arquivado pela autoridade policial. Assim, uma vez instaurado o IP,
Não pode a autoridade policial arquivá-lo, pois esta atribuição é exclusiva do judiciário, se o titular da ação penal assim o requerer. Estudante estuda Inéditas 2021. O inquérito policial é obrigatório sempre, pois visa descobrir a autoria e materialidade dos crimes. Item errado. Inquérito policial. É dispensável, não é obrigatório. Tem caráter informativo. Busca reunir informações. CPP, artigo 39, parágrafo 5º. O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal. E, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Caso o titular da ação penal já possua todos os elementos necessários ao oferecimento da ação penal, o inquérito será dispensável. Estudante estuda Inéditas 2021. A autoridade policial pode conduzir o inquérito policial da maneira que entender mais eficaz, sem necessidade de seguir um padrão pré-estabelecido. Item correto. Inquérito policial. Discricionariedade na sua condução. A autoridade policial pode conduzir a investigação da maneira que entender mais eficaz. A autoridade policial não precisa seguir um padrão pré-estabelecido. Observação: essa discricionariedade não se confunde com arbitrariedade. Estudante estuda Inéditas 2021. O inquérito policial é público em relação às pessoas do povo em geral, pois o princípio da publicidade revela a necessidade de transparência nas investigações policiais. Item errado. Segundo Guilherme de Souza Nucci, o inquérito policial é sempre sigiloso em relação às pessoas do povo em geral, pois é um mero procedimento investigatório, não havendo nenhum interesse que justifique o acesso liberado a qualquer do povo. Observação: em regra, o inquérito policial não é sigiloso em relação aos envolvidos, ofendido, o indiciado e seus advogados, apesar de ser possível a decretação de sigilo em relação a determinadas peças do inquérito. Estudante estuda Inéditas 2021. O inquérito policial tem como principais características ser indispensável e escrito. Item errado. O inquérito policial é dispensável e escrito. Nesse mapa mental, nós temos as características do inquérito policial. É discricionário, sigiloso, escrito, oficioso, administrativo, dispensável, oficial, indisponível, inquisitorial, inquisitivo. Estudante estuda Inéditas 2021. A forma pelo qual o inquérito policial é instaurado é invariável, não levando em conta a ação penal para a qual ele pretende angariar informações. Item errado. Inquérito policial. A forma pelo qual o inquérito policial é instaurado é variável, levando em conta a ação penal para a qual ele pretende angariar informações. Espécies de ação penal: pública incondicionada, pública condicionada ou privada. Estudante estuda Inéditas 2021. Estando a autoridade policial diante da notitia criminis relativa a um crime de ação penal pública incondicionada, a instauração do inquérito policial passa a ser admitida ex officio. Item correto. CPP, artigo 5º. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado, inciso 1, de ofício. Notitia criminis.
Ocorre quando a autoridade policial toma conhecimento de um fato criminoso. Observação: não importa se a tomada de conhecimento foi pela imprensa oficial, por boatos ou qualquer outro meio. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo a doutrina, a delatio criminis simples ocorre quando a notícia de um crime surge através de uma delação formalizada por qualquer pessoa do povo. Item correto. Delatio criminis simples ocorre quando a notícia de um crime surge através de uma delação formalizada por qualquer pessoa do povo. CPP, artigo 5º, parágrafo 3º. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo a doutrina, quando a autoridade policial toma conhecimento da existência de infração penal em razão de suas atividades rotineiras, estaremos diante de uma notitia criminis de cognição coercitiva. Item errado. Classificação doutrinária da notitia criminis. Notitia criminis de cognição imediata. Autoridade policial toma conhecimento da existência de infração penal em razão de suas atividades rotineiras. Notitia criminis de cognição imediata. Autoridade policial toma conhecimento da existência de infração penal por meio de um expediente formal, como, por exemplo, uma requisição do MP para a abertura do IP. Notitia criminis de cognição coercitiva. Autoridade policial toma conhecimento da existência de infração penal em razão da prisão em flagrante do suspeito. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo a doutrina, a delatio criminis simples é a comunicação da existência de infração penal feita à autoridade policial por qualquer do povo. Item correto. Classificação doutrinária delatio criminis. Delatio criminis simples. Comunicação feita à autoridade policial por qualquer do povo. Delatio criminis postulatória. É a comunicação feita pelo ofendido. Nos crimes de ação penal pública condicionada ou ação penal privada, o ofendido já pleiteia a instauração do inquérito policial. Delatio criminis inqualificada. É a denúncia anônima. Comunicação do fato feita à autoridade policial sem a identificação do comunicante. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo a doutrina e jurisprudência, quando o delegado tomar ciência de fato definido como crime através de denúncia anônima, deverá instaurar o inquérito policial de imediato. Item errado. Quando o delegado tomar ciência de fato definido como crime através de denúncia anônima, não deverá instaurar o inquérito policial de imediato. O delegado deverá determinar que seja verificada a procedência da denúncia e só após essa verificação que pode ser instaurado o IP. Conforme STJ e STF, admite-se a denúncia anônima como instrumento de deflagração de diligências pela autoridade policial para apurar a veracidade das informações nela veiculadas. Segundo o STF, nada impede a deflagração da persecução penal pela denúncia anônima, mas é necessário que a denúncia anônima seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados. Observação: a denúncia anônima apenas pode ensejar a instauração do IP de forma excepcional quando se constituir como o próprio corpo de delito. Por exemplo, carta de sequestrador pedindo resgate. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme Código de Processo Penal, o inquérito policial pode ser instaurado mediante requisição do Ministério Público.
Item correto: nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício ou mediante requisição da autoridade judiciária, mediante requisição do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido, ou a requerimento de quem tiver qualidade para representar o ofendido. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo a doutrina, nos crimes de ação pública, o inquérito policial poderá ser iniciado mediante requisição do Ministério Público. Essa requisição pode ser facultativamente cumprida pelo delegado. Item errado. Conforme Guilherme de Souza Nucci, nos crimes de ação pública, o inquérito policial poderá ser iniciado mediante requisição do Ministério Público. Em regra, essa requisição deve ser obrigatoriamente cumprida pelo delegado, não podendo ele se recusar a cumpri-la. Requisitar é igual exigir com base na lei. Atenção! O delegado pode se recusar a instaurar o IP quando a requisição for manifestamente ilegal, não contiver os elementos fáticos mínimos para subsidiar a investigação, não contiver os dados suficientes acerca do fato criminoso. Nesse caso, o delegado deve oficiar a autoridade que requisitou a instauração, solicitando que sejam fornecidos os elementos mínimos para a instauração do inquérito policial. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo a doutrina, nos crimes de ação pública, o inquérito policial poderá ser iniciado mediante requerimento da vítima ou de seu representante legal. Esse requerimento deve ser obrigatoriamente cumprido pelo delegado. Item errado. CPP, artigo 5º. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado, inciso 2, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Segundo a doutrina, requerimento não é requisição. Assim, nessa hipótese, o delegado não está obrigado a instaurar o inquérito policial, podendo fazer uma análise dos fatos no caso concreto e, se entender que não existem indícios da praticada uma infração penal, pode deixar de instaurar o inquérito policial. Estudante estuda Inéditas 2021. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial poderá ser iniciado mediante requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Esse requerimento, mesmo sendo possível, não precisa conter a nomeação das testemunhas. Item errado. CPP, artigo 5º. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado, inciso 2, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. CPP, artigo 5º, parágrafo 1º. O requerimento a que se refere o no inciso 2 conterá sempre que possível, a linha A narração do fato com todas as circunstâncias, b. a individualização do indiciado ou seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração, ou os motivos de impossibilidade de o fazer, c. a nomeação das testemunhas com indicação de sua profissão e residência. Estudante estuda Inéditas 2021. Do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o Ministro da Justiça. Item errado. CPP, artigo 5º, parágrafo 2º. Do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a doutrina, o auto de prisão em flagrante enseja a instauração de inquérito policial. Item correto. Auto de prisão em flagrante não consta no rol do artigo 5º do CPP.
É uma hipótese, de fato, que enseja a instauração de inquérito policial. A notitia criminis de cognição coercitiva é aquela em que a autoridade policial toma conhecimento do crime através da prisão em flagrante. Estudante estuda Inéditas 2021. A ação penal pública condicionada depende da representação do ofendido ou seu representante legal. Item correto: a ação penal pública condicionada deve ser ajuizada pelo Ministério Público. Depende da representação do ofendido ou seu representante legal. A vítima tem que querer que o autor do crime seja denunciado. Estudante estuda Inéditas 2021. O inquérito policial nos crimes em que a ação pública depender de representação poderá, sem ela, ser iniciado, desde que autorizado pelo Ministério Público. Item errado. CPP, artigo 5º, parágrafo 4º. O inquérito policial, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá, sem ela, ser iniciado. Estudante estuda Inéditas 2021. A ação penal pública condicionada depende da representação do ofendido ou seu representante legal. O direito de representação poderá ser exercido pessoalmente. Item correto, CPP, artigo 39. O direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público ou à autoridade policial. Estudante estuda Inéditas 2021. A ação penal pública condicionada depende da representação do ofendido ou seu representante legal. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de 12 meses. Item errado. CPP, artigo 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá no direito de queixa ou de representação se não o exercer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do artigo 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Estudante estuda Inéditas 2021. Se o ofendido for menor de 18 anos, ou mentalmente enfermo, ou retardado mental e não tiver representante legal, ou colidirem os interesses deste com os daquele, o direito de queixa poderá ser exercido por curador especial nomeado, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, pelo juiz competente para o processo penal. Item correto, CPP, artigo 33. Se o ofendido for menor de 18 anos ou mentalmente enfermo ou retardado mental e não tiver representante legal ou colidirem os interesses deste com os daquele, o direito de queixa poderá ser exercido por curador especial, nomeado de ofício ou a requerimento do Ministério Público pelo juiz competente para o processo penal. Se o autor do fato for o próprio representante legal, aplica-se o artigo 33 do CPP e o direito de queixa poderá ser exercido por curador especial, nomeado de ofício ou a requerimento do Ministério Público pelo juiz competente para o processo penal. Estudante estuda Inéditas 2021. Se o representante legal, no caso de vítima menor de 18 anos, ficar inerte e não a representar, o prazo decadencial de 6 meses só começa a correr quando a vítima completar 18 anos. Item correto. Vítima menor de 18 anos. Deve ser representada pelo seu representante legal.
Se o representante legal, no caso de vítima menor de 18 anos, ficar inerte e não a representar, o prazo decadencial de 6 meses só começa a correr quando a vítima completar 18 anos, para que a vítima não seja prejudicada por eventual inércia de seu representante. Estudante estuda Inéditas 2021. Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, o inquérito policial poderá ser instaurado mediante requisição do Ministério Público. Item correto. Crimes de ação penal pública condicionada à representação. O inquérito policial poderá ser instaurado mediante requisição do Ministério Público. Contudo, dependerá da existência de representação da vítima. Estudante estuda Inéditas 2021. Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, o inquérito policial não poderá ser instaurado com fundamento no auto de prisão em flagrante. Item errado. Crime de ação penal pública condicionada à representação. O inquérito policial poderá ser instaurado com fundamento no auto de prisão em flagrante. Contudo, dependerá da existência de representação do ofendido. Atenção! Se o ofendido não exercer esse direito dentro do prazo de 24 horas do momento da prisão em flagrante, é obrigatória a soltura do preso, porém permanece o direito de o ofendido representar depois, dentro do prazo de 6 meses. Estudante estuda Inéditas 2021. É possível que o ministro da Justiça requisite a instauração de um inquérito policial. Item correto: requisição do ministro da Justiça. Essa hipótese tem algumas aplicações, como, por exemplo, crimes cometidos por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, crimes contra a honra cometidos contra o presidente da República ou contra qualquer chefe de governo estrangeiro. A requisição é dirigida ao Ministério Público e não ao delegado. O Ministério Público não é obrigado a ajuizar a ação. A requisição do ministro da Justiça não está sujeita a prazo decadencial, podendo ser exercitada enquanto o crime ainda não estiver prescrito. Estudante estuda Inéditas 2021. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la ou no Ministério Público. Item errado. CPP, artigo 5º, parágrafo 5º. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Estudante estuda Inéditas 2021. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge ascendente, descendente ou irmão. Item correto. CPP, artigo 31. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Estudante estuda Inéditas 2021. Será sempre necessário que haja requerimento da vítima para instauração do inquérito policial nos crimes de ação penal pública condicionada à representação da vítima e nos crimes de ação penal privada. Item correto. Instauração do IP. Crimes de ação penal pública incondicionada, de ofício, por requisição do MP, por requerimento da vítima, auto de prisão em flagrante, alguns casos, instauração de ofício. Crimes de ação penal pública, condicionada à representação da vítima, sempre necessário que haja representação da vítima. Crimes de ação penal privada, sempre necessário que haja requerimento da vítima.
Estudante estuda inéditas 2021. Para o Supremo Tribunal Federal, inquérito policial que visa investigar uma pessoa com foro por prerrogativa de função dependerá de autorização do tribunal que tem competência para processar e julgar o suposto crime praticado pela pessoa detentora do foro por prerrogativa de função. Item correto. Para o STF, inquérito policial que visa investigar uma pessoa com foro por prerrogativa de função, foro privilegiado, dependerá de autorização do tribunal que tem competência para processar e julgar o suposto crime praticado pela pessoa detentora do foro por prerrogativa de função. Atenção! Tema com divergências doutrinárias. Estudante estuda inéditas 2021. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Item correto. CPP, artigo 6º. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, inciso 1, dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Estudante estuda inéditas 2021. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, o Ministério Público deverá apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberados pelos peritos criminais. Item errado. CPP, artigo 6º. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, inciso 2, apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberados pelos peritos criminais. Estudante estuda inéditas 2021. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, entre outras coisas, colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Item correto, CPP, artigo 6º. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, inciso 3, colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Estudante estuda inéditas 2021. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, entre outras coisas, ouvir o ofendido e o indiciado. Item correto, CPP, artigo 6º. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, inciso 4, ouvir o ofendido, 5, ouvir o indiciado, com observância no que for aplicável do disposto no capítulo 3 do título 7 deste livro, devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura. Estudante estuda inéditas 2021. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, entre outras coisas, proceder a reconhecimento de pessoas e coisas, porém não será possível realizar acareações, pois é necessário, nesse caso, o contraditório e a ampla defesa. Item errado. CPP, artigo 6º. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, inciso 6, proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acareações. Estudante estuda inéditas 2021. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, entre outras coisas, determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito
e a quaisquer outras perícias. Item correto, CPP, artigo 6º. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, inciso 7, determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias. Estudante estuda, inéditas 2021. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, entre outras coisas, ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, sendo vedado juntar aos autos sua folha de antecedentes. Item errado, CPP, artigo 6º. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, inciso 8, ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes. Estudante estuda, inéditas 2021. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial não deverá averiguar a vida pregressa do indiciado, pois essa averiguação é realizada na fase judicial. Item errado, CPP, artigo 6º. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, inciso 9, averiguar a vida pregressa do indiciado sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Estudante estuda, inéditas 2021. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, entre outras coisas, colher informações sobre a existência de filhos. Item correto, CPP, artigo 6º. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, inciso 10, colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Estudante estuda, inéditas 2021. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, entre outras coisas, dirigir-se ao local. Nesse caso, deve ser observado, entre outros direitos do investigado, a inviolabilidade do domicílio e o direito de silêncio do investigado. Item correto. Ao realizar as diligências do CPP, artigo 6º, a autoridade policial deve respeitar regras constitucionais sobre inviolabilidade do domicílio, direito ao silêncio do investigado, outras, respeitar regras processuais sobre a apreensão de coisas, aplicar ao interrogatório do investigado, quando aplicável, as normas referentes ao interrogatório judicial, outras. Estudante estuda, inéditas 2021. Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial deverá proceder à reprodução simulada dos fatos, mesmo que contrarie a moralidade, pois a averiguação dos fatos é necessária. Item errado, CPP, artigo 7º. Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública. Estudante estuda, inéditas 2021. Em alguns crimes, como por exemplo no sequestro ou cárcere privado,
Membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderá requisitar de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas da iniciativa privada dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos. Item correto. Membro do Ministério Público ou delegado de polícia poderá requisitar de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas da iniciativa privada dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos nos crimes de sequestro ou cárcere privado, redução à condição análoga à de escravo, tráfico de pessoas, extorsão mediante restrição da liberdade, sequestro relâmpago, extorsão mediante sequestro, facilitação de envio de criança ou adolescente ao exterior. Estudante estuda Inéditas 2021. Em alguns crimes, como por exemplo na extorsão mediante sequestro, o delegado de polícia poderá requisitar de quaisquer órgãos do poder público dados e informações cadastrais da vítima. A requisição será atendida no prazo de 24 horas. Item correto, CPP, artigo 13A, parágrafo único. A requisição, que será atendida no prazo de 24 horas, conterá, inciso 1, o nome da autoridade requisitante, 2, o número do inquérito policial e 3, a identificação da unidade de polícia judiciária responsável pela investigação. Estudante estuda Inéditas 2021. Se necessário a prevenção e a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de drogas, o membro do Ministério Público poderá requisitar às empresas prestadoras de serviço de telecomunicações que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados que permitam a localização da vítima. Item errado. CPP, artigo 13b. Se necessário a prevenção e a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderão requisitar, mediante autorização judicial, às empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso. Estudante estuda Inéditas 2021. Se necessário a prevenção e a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o delegado de polícia poderá requisitar às empresas prestadoras de serviços de telecomunicações que disponibilizem sinais que permitam a localização da vítima. O sinal significa posicionamento da estação de cobertura, setorização e intensidade de radiofrequência. Item correto, artigo 13b, parágrafo 1º. Para os efeitos deste artigo, sinal significa posicionamento da estação de cobertura, setorização e intensidade de radiofrequência. Parágrafo 2º. Na hipótese de que trato capte, o sinal, inciso 1, não permitirá acesso ao conteúdo da comunicação de qualquer natureza que dependerá de autorização judicial, conforme disposto em lei. 2, deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel celular por período não superior a 30 dias, renovável por uma única vez por igual período. 3. Para períodos superiores àquele de que trata o inciso 2, será necessária a apresentação de ordem judicial. Parágrafo 3º. Na hipótese prevista neste artigo, o inquérito policial deverá ser instaurado no prazo máximo de 72 horas, contado do registro da respectiva ocorrência policial. Estudante estuda Inéditas 2021. O ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada obrigatoriamente pela autoridade.
Item errado, CPP, artigo 14. O ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade. Estudante estuda inéditas 2021. Quando a infração deixar vestígios, será necessário o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Item correto, CPP, artigo 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável, necessário o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Estudante estuda inéditas 2021. Salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes, quando não for necessária ao esclarecimento da verdade. Item correto, CPP, artigo 184. Salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes, quando não for necessária ao esclarecimento da verdade. Estudante estuda inéditas 2021. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, podendo supri-lo a confissão do acusado. Item errado, CPP, artigo 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Estudante estuda inéditas 2021. O princípio da legalidade está previsto na Constituição Federal de 88, porém, não se encontra no Código Penal. Item errado. Princípio da legalidade, CF 88, artigo 5º, inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Anterioridade da lei, Código Penal, artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Estudante estuda inéditas 2021. Pelo princípio da legalidade, a elaboração de normas incriminadoras é função exclusiva da lei. Item correto. Conforme César Roberto Bittencourt, pelo princípio da legalidade, a elaboração de normas incriminadoras é função exclusiva da lei, isto é, nenhum fato pode ser considerado crime e nenhuma pena criminal pode ser aplicada sem que antes da ocorrência deste fato exista uma lei definindo-o como crime e cominando-lhe a sanção correspondente. Estudante estuda inéditas 2021. O princípio da legalidade estabelece que uma conduta não pode ser considerada criminosa se antes de sua prática não havia lei nesse sentido. Item correto. Conforme César Roberto Bittencourt, o princípio da legalidade estabelece que uma conduta não pode ser considerada criminosa se antes de sua prática não havia lei nesse sentido. O princípio da legalidade é uma exigência de segurança jurídica, se divide em reserva legal e anterioridade da lei penal. Estudante estuda inéditas 2021. Segundo o princípio da reserva legal, somente lei em sentido estrito pode definir condutas criminosas e estabelecer sanções penais. Item correto, segundo Luiz Flávio Gomes, segundo o princípio da reserva legal. Somente lei em sentido estrito
pode definir condutas criminosas e estabelecer sanções penais, penas e medidas de segurança. Somente a lei, editada pelo Poder Legislativo, pode definir crimes e cominar penas. Atenção! Medidas provisórias, decretos, por exemplo, não podem estabelecer condutas criminosas nem cominar sanções. Estudante estuda Inéditas 2021. É tema pacífico na doutrina e jurisprudência a possibilidade de medida provisória tratar sobre matéria penal. Item errado. Há divergência quando se trata da possibilidade de medida provisória tratar sobre matéria penal. Primeira corrente: medida provisória não pode tratar de matéria penal, pois a Constituição veda a utilização de MP em matéria penal. CF 88, artigo 62, parágrafo 1º. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria, a linha B, direito penal. Segunda corrente: medida provisória pode tratar de matéria penal desde que seja matéria favorável ao réu. Descriminalização de condutas, por exemplo. Prevalece esta corrente no STF. Estudante estuda Inéditas 2021. Quando houver violação da reserva legal, haverá, consequentemente, violação ao princípio da legalidade. Item correto. Quando houver violação à reserva legal, haverá necessariamente violação ao princípio da legalidade, pois a reserva legal é parte do princípio da legalidade. Princípio da legalidade é igual a reserva legal mais anterioridade da lei penal. Estudante estuda Inéditas 2021. Em direito penal, uma lei vaga com conteúdo impreciso respeita o princípio da reserva legal. Item errado. Princípio da reserva legal. Proíbe edição de leis vagas com conteúdo impreciso. Motivo: a edição de leis de conteúdo vago e impreciso faz com que a reserva legal seja ineficaz, pois essa imprecisão não dá segurança jurídica às pessoas, que acabam não sabendo se as condutas por elas praticadas são ou não crime. Princípio da taxatividade da lei penal. As condutas criminosas precisam ser redigidas com clareza pelo legislador para facilitar o entendimento da população em geral. Estudante estuda Inéditas 2021. As normas penais em branco são ilegais, pois violam o princípio da reserva legal. Item errado. Normas penais em branco são normas que dependem de outra norma para que sua aplicação seja possível. Por exemplo, Lei de Drogas, artigo 66. Denominam-se drogas substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial, da Portaria SVS-MS número 344, de 12 de maio de 1998. As substâncias entorpecentes estão descritas em uma portaria expedida pela Anvisa. A portaria estabelece quais são as substâncias entorpecentes em razão de ter sido assim determinado por lei. Conclusão: as normas penais em branco são legais, não violam o princípio da reserva legal, mas sua aplicação depende da análise de outra norma jurídica. Estudante estuda Inéditas 2021. Doutrinariamente, as normas penais em branco são divididas em homogêneas e heterogêneas. Item correto. Conforme Bittencourt, normas penais em branco homogêneas em sentido amplo, a complementação é realizada por uma fonte homóloga, ou seja, pelo mesmo órgão que produziu a norma penal em branco.
Normas penais em branco heterogêneas, em sentido estrito. A complementação é realizada por fonte heteróloga, ou seja, por órgão diferente daquele que produziu a norma penal em branco. Estudante estuda Inéditas 2021. Devido ao princípio da reserva legal, em direito penal é proibida a analogia em desfavor do réu. Item correto: desdobramento da reserva legal. Em direito penal, é proibida a analogia em desfavor do réu. Analogia em malam partem. Assim, não pode ser criada uma conduta criminosa não prevista em lei com base na analogia. Não pode ser utilizada a analogia para agravar a situação do réu. Estudante estuda Inéditas 2021. Em direito penal, interpretação extensiva e analogia são expressões sinônimas. Item errado: interpretação extensiva. Existe previsão legal. A previsão legal está implícita. Analogia: não existe previsão legal. O juiz entende que, por ser semelhante a uma hipótese existente, deva ser assim enquadrada. Apesar das divergências doutrinárias, segundo a STF, é possível a interpretação extensiva, mesmo que prejudicial ao réu. Tema não pacífico na jurisprudência. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o princípio da anterioridade da lei, é suficiente que a criminalização de uma conduta se dê por meio de lei em sentido estrito. Item errado: CF 88, artigo 5º, inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia culminação legal. Não é suficiente que a criminalização de uma conduta se dê por meio de lei em sentido estrito, pois, em respeito ao princípio da anterioridade da lei penal, é necessário que haja lei anterior ao fato, prática da conduta. Estudante estuda Inéditas 2021. A lei penal pode retroagir. Item correto: CF 88, artigo 5º, inciso 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. O princípio da anterioridade da lei penal está intimamente relacionado ao princípio da irretroatividade da lei penal. A lei penal pode retroagir desde que seja benéfica ao réu, ou seja, a lei penal pode estabelecer uma sanção menos gravosa para o crime ou deixar de considerar a conduta como criminosa. Retroatividade da lei penal. A lei alcançará fatos ocorridos antes de sua vigência. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o princípio da anterioridade da lei penal, as leis temporárias cessarão seus efeitos após o término de sua vigência. Item errado: leis temporárias continuarão a produzir seus efeitos mesmo após o término de sua vigência, pois, se cessasse seus efeitos, perderia sua razão de ser. Exemplo: lei seca para o dia das eleições. No dia das eleições, o consumo de bebida alcoólica é proibido durante alguns horários. Após concluídas as eleições, o consumo de bebida alcoólica passa a não ser mais crime. Contudo, não há abolitio criminis. Houve apenas o término do lapso temporal em que a proibição vigora. Observação: somente haveria abolitio criminis caso a lei que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas no dia da eleição fosse revogada. Estudante estuda Inéditas 2021. A legalidade é um princípio com duas vertentes: a anterioridade da lei penal e a reserva legal.
Item correto, CF 88, artigo 5º, inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia culminação legal. Princípio da legalidade é igual a reserva legal mais anterioridade da lei penal. A reserva legal e anterioridade da lei penal, legalidade, são garantias para a sociedade, pois têm o intuito de impedir que o Estado surpreenda o cidadão com a criminalização de uma conduta após a prática do ato. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Constituição Federal de 88, a lei regulará a individualização da pena. Item correto. CF 88, artigo 5º, inciso 46. A lei regulará a individualização da pena e a adotará, entre outras, as seguintes. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme o princípio da individualização da pena, a individualização da pena ocorre apenas na fase judicial. Item errado. Conforme Luiz Flávio Gomes, a individualização da pena é feita em 3 fases: legislativa, judicial e administrativa. Fase legislativa: culminação de punições proporcionais à gravidade dos crimes, estabelecimento de penas mínimas e máximas a serem aplicadas pelo judiciário. Fase judicial: análise pelo magistrado das circunstâncias do crime, dos antecedentes do réu, entre outras. O juiz fixar a pena de acordo com as peculiaridades do caso: tipo de pena, quantificação da pena, forma de cumprimento. Fase administrativa: execução da pena. Progressão de regime, concessão de saídas eventuais do local de cumprimento da pena, entre outras. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional o artigo da Lei de Crimes Hediondos que previa a impossibilidade de progressão de regime no cumprimento de pena. Item correto. STF, súmula vinculante 26. Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 90, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. Para o STF, a individualização da pena foi suprimida, violando o princípio constitucional. Estudante estuda Inéditas 2021. A Constituição Federal de 88 traz indícios expressos da individualização da pena. Item correto. CF 88, artigo 5º, inciso 46. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. CF 88, artigo 5º, inciso 48. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da intranscendência da pena está previsto na Constituição Federal de 88. Item correto. CF 88, artigo 5º, inciso 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Impede que a pena ultrapasse a pessoa do infrator. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da intranscendência da pena
impede que os sucessores do condenado falecido sejam obrigados a reparar os danos civis causados pelo fato. Item errado, CF 88, artigo 5º, inciso 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Não impede que os sucessores do condenado sejam obrigados a reparar os danos civis causados pelo fato. Expressões sinônimas de princípio da intranscendência da pena, princípio da personificação da pena, princípio da responsabilidade pessoal da pena, princípio da pessoalidade da pena. Estudante estuda Inéditas 2021. Devido ao princípio da intranscendência da pena, a pena de multa estabelecida para o condenado pode ser executada em face dos herdeiros, desde que haja transferência de patrimônio do condenado suficiente para cobrir a multa estabelecida, respeitando a razoabilidade e proporcionalidade. Item errado. Multa não se destina à vítima, não é obrigação de reparar o dano. É uma espécie de pena. Não pode ser executada em face dos herdeiros, mesmo que haja transferência de patrimônio. A morte do condenado faz extinguir a punibilidade, não podendo ser executada a pena de multa. Estudante estuda Inéditas 2021. A Constituição Federal de 88 veda de forma absoluta a pena de morte. Item errado. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 47. Não haverá penas, a linha A, de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. Pode ocorrer a pena de morte, mas essa ressalva é direcionada aos crimes militares. Estudante estuda Inéditas 2021. Estão entre as penas vedadas no Brasil em razão do princípio da limitação das penas ou da humanidade, a pena de prisão perpétua e a pena de trabalhos forçados. Item correto. CF 88, artigo 5º, inciso 47. Não haverá penas, a linha A, de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. B, de caráter perpétuo. C, de trabalhos forçados. D, de banimento. E, cruéis. Traduz o princípio da limitação das penas ou da humanidade. Estudante estuda Inéditas 2021. No Brasil, o preso pode ser obrigado a trabalhar sem remuneração. Item errado. A proibição da pena de trabalhos forçados impede que o preso seja obrigado a trabalhar sem remuneração. O preso que trabalha durante o cumprimento da pena tem o direito de remuneração além do abatimento no tempo de cumprimento da pena. CF 88, artigo 5º, inciso 47, a linha C. Não haverá penas de trabalhos forçados. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o princípio da presunção de inocência, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Item correto. CF 88, artigo 5º, inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Assim, nenhuma pessoa pode ser considerada culpada e nem sofrer as consequências disto antes do trânsito em julgado, se sentença penal condenatória. Trânsito em julgado de sentença penal condenatória é uma expressão usada para uma decisão
ou acordão judicial da qual não se pode mais recorrer. Estudante estuda inéditas 2021. Devido ao princípio da presunção de inocência, a obrigação da prova cabe ao acusador. Item correto. O ônus, obrigação da prova, cabe ao acusador, Ministério Público ou ofendido, conforme o caso. O acusado, o réu, é inocente até que o acusador prove sua culpa. Consagra o princípio do indúbio pro réu. Havendo dúvidas acerca da culpa ou não do acusado, durante o processo, inclusive na sentença, o juiz deverá decidir, em regra, em favor do réu. Estudante estuda inéditas 2021. Devido ao princípio da presunção de inocência, durante o processo, surgindo dúvidas acerca da culpabilidade do réu, o juiz decidirá sempre em favor do acusado. Item errado. Em regra, o juiz decidirá de acordo com o princípio do indúbio pro réu, ou seja, havendo dúvidas acerca da culpabilidade do réu, o juiz decidirá em favor do acusado, réu. Contudo, existem hipóteses em que o juiz não decidirá de acordo com o princípio do indúbio pro réu. Nesses casos, o juiz decidirá com base no princípio do indúbio pro societate. Exemplo: nas decisões de recebimento de denúncia, o juiz decide contrariamente ao réu, pois recebe a denúncia com base apenas em indícios de autoria e prova da materialidade. Assim, mesmo o juiz tendo dúvidas quanto à culpabilidade do acusado, deverá decidir contrariamente a ele e em favor da sociedade. Motivo: nessas decisões, não há consequências para o réu, permitindo-se, contudo, que seja iniciado o processo ou a fase processual, na qual serão produzidas as provas necessárias à elucidação dos fatos. Estudante estuda inéditas 2021. Devido a um princípio da presunção de inocência, o acusado deve ser tratado como inocente, tanto dentro do processo quanto fora dele. Item correto. Princípio da presunção de inocência, dimensão interna. O acusado deve ser tratado dentro do processo como inocente. Exemplo: o juiz não pode, presumindo a culpa do acusado, e decretar a prisão preventiva dele pelo fato de o réu estar sendo processado, apenas. Dimensão externa. O acusado deve ser tratado fora do processo como inocente. O fato de estar sendo processado não pode gerar reflexos negativos na vida do réu. Exemplo: o acusado não pode ser eliminado de um concurso público por estar respondendo a um processo criminal. Estudante estuda inéditas 2021. A existência de prisões provisórias ofende a presunção de inocência. Item errado. As prisões provisórias, prisões decretadas no curso do processo, não ofendem a presunção de inocência. As prisões provisórias são prisões cautelares e servem para garantir que o processo penal seja devidamente instruído ou eventual sentença condenatória seja cumprida. A prisão cautelar, desde que devidamente fundamentada na necessidade de evitar a ocorrência de algum prejuízo, como, por exemplo, risco para o processo, é válida. Estudante estuda inéditas 2021. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Item correto. Segundo o STJ, inquéritos ou processos em andamento que ainda não tenham transitado em julgado não devem ser levados em consideração como maus antecedentes na dosimetria da pena. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Estudante estuda inéditas 2021. Segundo a jurisprudência dos tribunais superiores,
Há necessidade de condenação penal transitada em julgado para que o preso possa sofrer a regressão do regime de cumprimento de pena mais brando para o mais severo. Item errado. Segundo a STF e STJ, não há necessidade de condenação penal transitada em julgado para que o preso possa sofrer a regressão do regime de cumprimento de pena mais brando para o mais severo. Exemplo, do regime semiaberto para o fechado. Lei de Execução Penal, artigo 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos quando condenado, inciso 1. Praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. 2. Sofrer condenação por crime anterior cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime. Esse artigo da LEP não ofende a Constituição. Estudante estuda Inéditas 2021. Para a jurisprudência dos tribunais superiores, a revogação do benefício da suspensão condicional do processo previsto na Lei 9.099 de 95, em razão do cometimento de novo crime, não está condicionada ao trânsito em julgado da sentença condenatória do crime novo. Item correto. Segundo o STF e o STJ, a revogação do benefício da suspensão condicional do processo, previsto na Lei 9.099 de 95, em razão do cometimento de novo crime, não está condicionada ao trânsito em julgado da sentença condenatória do crime novo. Lei 9.099 de 95 dispõe sobre os juizados especiais cíveis e criminais. Estudante estuda Inéditas 2021. Para o Supremo Tribunal Federal, a presunção de inocência deve ser entendida conforme a Constituição Federal de 88. Assim, até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, é vedada a execução provisória de pena criminal. Item correto. Conforme jurisprudência atual do STF, a presunção de inocência deve ser entendida conforme a Constituição Federal de 88, em seu artigo 5º, inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Assim, até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, é vedada a execução provisória de pena criminal. Estudante estuda Inéditas 2021. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de detenção nos termos da lei. Item errado. CF 88, artigo 5º, inciso 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Estudante estuda Inéditas 2021. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Item correto, CF 88, artigo 5º, inciso 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Estudante estuda Inéditas 2021. Constitui crime afiançável e prescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Item errado. CF 88, artigo 5º, inciso 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível
A ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Estudante estuda Inéditas 2021. A inafiançabilidade se aplica ao crime de tortura e ao racismo, mas não se aplica ao crime de tráfico de drogas. Item errado. Imprescritibilidade, racismo, ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Vedação de graça e anistia, T3H. Tortura, tráfico de drogas, terrorismo, crimes hediondos. Inafiançabilidade, todos. Racismo, ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático, tortura, tráfico de drogas, terrorismo, crimes hediondos. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo a Constituição Federal de 88, é reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurado, entre outros, o sigilo das votações. Item correto, CF 88, artigo 5º, inciso 38. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurados, a linha A plenitude de defesa, B, o sigilo das votações, C, a soberania dos vereditos, D, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Estudante estuda Inéditas 2021. A competência do Tribunal do Júri se estende aos crimes conexos aos crimes dolosos contra a vida. Item correto. A competência do Tribunal do Júri se estende aos crimes conexos aos crimes dolosos contra a vida. Exemplo: Fábio estupra Cristina e depois mata Rodrigo, que testemunhou o caso. Nessa situação, o Tribunal do Júri é competente para julgar o homicídio de Rodrigo e o crime estupro contra Cristina, que é conexo com o homicídio. Estudante estuda Inéditas 2021. O julgamento do crime de latrocínio, roubo com resultado morte, é competência do Tribunal do Júri. Item errado. Latrocínio, roubo com resultado morte. Código Penal, artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2. É um crime patrimonial. Não é considerado um crime doloso contra a vida. O Tribunal do Júri não é competente para julgá-lo. STF, súmula 603. A competência para o processo e julgamento de latrocínio é do juiz singular e não do Tribunal do Júri. Estudante estuda Inéditas 2021. O julgamento do crime de lesão corporal com resultado morte não é competência do Tribunal do Júri. Item correto. Lesão corporal com resultado morte é um crime preterdoloso, ou seja, o dolo do agente era provocar as lesões corporais e a morte se dá ao título de culpa. Não é considerado um crime doloso contra a vida. O Tribunal do Júri não é competente para julgá-lo. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo a Constituição Federal de 88, são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos. Item correto, CF 88, artigo 228. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às normas da legislação especial. Os menores de 18 anos estão sujeitos às normas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estudante estuda Inéditas 2021. Em relação à menoridade penal, o Código Penal adotou o critério puramente biológico, considerando penalmente inimputáveis os menores de 18 anos de idade,
mesmo que fique comprovado que entendam o caráter ilícito de seus atos. Item correto. Foi adotado o sistema biológico no tocante aos menores de 18 anos. CF 88, artigo 228, são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às normas da legislação especial. Código Penal, artigo 27. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Observação: sistema biológico foi adotado como exceção no caso dos menores de 18 anos, nos quais o desenvolvimento incompleto presume a incapacidade de entendimento e vontade. Estudante estuda Inéditas 2021. Se uma lei ordinária alterar o Código Penal e trazer em sua redação a maioridade penal aos 16 anos, será julgada inconstitucional, pois a Constituição Federal de 88 dispõe expressamente que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos de idade. Item correto, CF 88, artigo 228. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às normas da legislação especial. Seria necessário uma emenda constitucional para alterar a maioridade penal. Estudante estuda Inéditas 2021. Sobre o inquérito policial, é correto afirmar que o inquérito policial é o conjunto de diligências realizadas pela Polícia Judiciária para a apuração de uma infração penal e sua autoria. Item correto. Segundo Fernando da Costa Tourinho Filho, inquérito policial é, pois, o conjunto de diligências realizadas pela Polícia Judiciária para a apuração de uma infração penal e sua autoria, a fim de que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. Estudante estuda Inéditas 2021. A Polícia Judiciária é representada no Brasil pela Polícia Civil e Militar. Item errado. A Polícia Judiciária é representada no Brasil pela Polícia Civil e pela Polícia Federal. Polícia Militar não tem função investigatória, possui função administrativa, polícia administrativa, caráter ostensivo, com a função de agir na prevenção de crimes. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme o Código de Processo Penal, a Polícia Judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. Item correto, CPP, artigo 4º. A Polícia Judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. Estudante estuda Inéditas 2021. O inquérito policial tem natureza judicial e constitui uma fase do processo judicial. Item errado. Inquérito policial é instaurado e conduzido por uma autoridade policial. É administrativo, não é fase do processo, é pré-processual. Eventual irregularidade ocorrida durante a investigação não gera nulidade do processo. Segundo a STJ, eventuais nulidades ocorridas durante a investigação não contaminam a ação penal, notadamente quando não há prejuízo algum para a defesa. Estudante estuda Inéditas 2021. O inquérito policial pode ser considerado de natureza inquisitório. Item correto.
Inquérito policial. É inquisitivo e inquisitorialidade. Não há direito ao contraditório nem à ampla defesa. A inquisitorialidade do inquérito advém da sua natureza pré-processual. Processo judicial versus inquérito policial. Processo. Autor, Ministério Público ou vítima, acusado e juiz. Inquérito policial. Sem acusação, sem autor, sem acusado. Juiz não conduz o IP. Autoridade policial, delegado, conduz o IP. Estudante estuda Inéditas 2021. No inquérito policial, o indiciado, por não possuir o direito de contraditório e de ampla defesa, não pode requerer que sejam realizadas algumas diligências. Item errado. Segundo Guilherme de Souza Nutti, o indiciado, embora não possua o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, nesse caso, pode requerer que sejam realizadas algumas diligências. Entretanto, a realização dessas diligências não é obrigatória pela autoridade policial. Olá! Para receber seu e-book, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples. Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o e-book, simulados e outros materiais complementares. É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologia de estudo. Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos. Lá, posto todos os dias questões e metodologia de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais!